Hi guys, I'm Rebecca. I'm Vicky, and we are here to show you how easy it can be to learn English. Let's go! So today we're gonna talk about 10 tips to improve your English. And it works for any language that you're learning. The first tip is no rush. Take your time to learn the language you're learning. Não pense que você vai acordar um dia e... Nossa, hoje eu tô falando inglês. A minha mãe acha que se ela entrar em coma, ela volta falando mandarim. Gente, leva tempo. Você tem que aprender a gostar desse processo de aprendizado, tá? Não adianta, não existe fórmula mágica, é dedicação. E com a dedicação, você vai chegar na excelência do aprendizado da língua. The second one is daily contact. Eu acredito, e nos métodos que a gente vem aprendendo línguas, que uma frequência de contato com o idioma é muito melhor do que se você sentar um dia na frente do seu computador ou whatever, aonde for, e você ficar 5 horas aprendendo o idioma. Tenta ter um contato pequenininho todos os dias, por exemplo, 5, 10 minutinhos, sabe? Muda o seu celular para inglês, ou para francês, ou para italiano, não importa a língua que você estiver aprendendo, porque sempre que você olhar ali, tá em italiano, tá em francês, você tá em contato com o idioma. Cola etiquetinhas, né? Você por se exemplo, força a entender aquilo. coloca uma etiquetinha, sister, this is my sister. Uma coisa do tipo, entendeu? Porque assim você vai estar vendo aquela coisa e automaticamente você vai estar pensando naquela língua que você quer aprender. That's it. Alright, the next one is balance the area. Então, vamos lá. A gente tem 4 capacidades e habilidades que a gente tem que trabalhar quando a gente está aprendendo uma língua. Então, reading, speaking, listening and writing. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um planejamento, uma organização, onde cada dia você vai estudar um pouquinho de cada uma delas. Porque senão acontece que tem um aluno que fala muito bem, mas não sabe nada de gramática, ou que entende tudo, mas na hora de falar trava, tá? Então você tem que balancear certinho a organização de todas essas habilidades para você conseguir ter um geral ali, né? Um aprendizado de uma forma completa. So the fourth one is practice your English. You find someone to talk to, or you can also talk to yourself. Parece coisa de doido, mas é muito importante. Então, por exemplo, mesmo que você esteja aprendendo e você acha que você não tem vocabulário suficiente ou você não tem ali a capacidade de falar, fala com você mesmo, fica falando sozinho. Todo mundo fala sozinho. Então vira pro espelho e fala: Hi Vicky, how are you doing? Você vai criar confiança, tá? E você vai se sentir mais confortável falando inglês com outra pessoa. Se não, tem esses milhões de sites que você pode entrar e conversar com um nativo, e aí você fica ali conversando, whatever. E aí você consegue praticar um pouquinho seu inglês. Não fica com essa, eu não tenho nível suficiente. O importante é você tentar falar ao máximo com aquilo que você tem. A Rebecca é a rainha dos amigos nativos pra ficar conversando. Parece uma call center. Be creative is the next one. Ok, então vamos fugir dessa ideia que existe uma forma só de falar aquilo, tá? Por exemplo, no português, se eu quero falar alguma coisa e eu não encontro as palavras para aquilo, o que eu faço? Eu tento explicar de uma outra forma. Então vamos a sinônimos, vamos tentar explicar de outra forma, não ficar preso àquela estrutura. Então, por exemplo, how are you doing? Great, good, I'm fine. Sabe? Tem várias formas que você pode dizer a mesma coisa. Então, tenta expandir seu vocabulário. Find something that interests you. Ok, so this is very important. A gente tem que sair dessa ideia de que aprender é chato. Básico, tá? Então, por exemplo, a gente tem todos os assuntos do mundo em todas as línguas do mundo. Línguas. Então, o que você tem que fazer? Pegar alguma coisa que te interessa. Por exemplo, eu sou louca por Harry Potter. Então, eu escutei todos os audiobooks em inglês, em francês e italiano. Por quê? Porque é uma coisa que eu conheço, é uma coisa que eu gosto e que me interessa ter contato com aquilo, entendeu? Então, você precisa procurar alguma coisa que você goste. Por exemplo, a gente tem uma Masterchef aqui e ela fica assistindo vídeos de culinária o dia inteiro em inglês, tá? Então, é uma forma de você trazer uma coisa que você quer aprender para uma coisa que você já gosta. Vai ajudar bastante o seu aprendizado.
So the next one is diversify your English input. Ok, então a gente acabou de falar que é muito importante você estudar através de coisas que você goste. Mas também é muito importante ter esse controle. Então, por exemplo, eu não posso só ouvir audiobook do Harry Potter porque o meu vocabulário, ou as expressões, ou o meu conteúdo, o meu input vai vir só daquela parte. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ouvir o audiobook e praticar meu listening. E eu posso procurar coisas extras da minha faculdade, por exemplo, ler alguma coisa de comunicação organizacional em inglês. Dessa forma, eu consigo pegar a área formal e informal do inglês e juntar tudo dentro de uma coisa que eu goste. The eighth one is grammar isn't everything. Gente, para. Assim, lógico que é importante, eu não tô falando que não é importante, mas eu não lembro de ter aula de gramática com 3 anos. Você também não teve, tá? Então, o que a gente precisa focar é como aprender a falar e como aprender a se fazer ser entendido pela outra pessoa, tá? Então, não tem problema se o seu inglês tem erro, desde que você consiga manter uma comunicação estável com uma pessoa, naquela língua que você quer conversar, tá? Então, lógico, é importante, eu não tô falando que você tem que falar she do. Não, eu não tô falando isso. Só que é mais importante você entender o processo da comunicação do que você ficar quase criando aquela fórmula matemática que a gente tem quando você está aprendendo uma língua, do mais igual tal coisa, sabe? Não existe. O importante é você conseguir se comunicar independente dessa estrutura fixa que você tem na sua cabeça. The next one is listening. Então, vamos lá. A gente acabou de falar que gramática não é tudo. Então, por onde eu vou começar aprendendo uma língua? Listening, tá? Porque da mesma forma que a gente aprende português e qualquer língua que você aprenda quando é sua língua nativa, você começa escutando. Então, você ouviu seu pai, sua mãe, seu cachorro, seu periquito falar com você. Então, o mais importante é você ter esse contato com o idioma na parte do listening, na oralidade, para você conseguir reproduzir o idioma. Tá? E aí depois a gente vai melhorando e aprimorando através das outras técnicas de reading, writing, and grammar, and whatever. The last one is don't give up. A gente prometeu te ensinar inglês de uma forma fácil. A gente vai fazer isso, mas isso não quer dizer que o vai ser fácil. O importante é ter na cabeça que você não pode desistir. Vai ter hora que você vai engasgar com uma palavra, que você não vai entender uma coisa, mas isso não é motivo suficiente para desistir. Igual a gente falou também, vai levar um tempo, então aprecie esse tempo, tá? Curte esse momento, dá risada da sua pronúncia errada, dá risada das gafes que você faz, e sempre vai ter aquela palavrinha que você odeia, que você não consegue pronunciar. Eu tô nessa, mas você vai conseguir, tá? Isso não é motivo para te desmotivar. Eu tô brigando com uma palavra em italiano que é muito fácil, porque ela escreve igualzinho em português e em qualquer outra língua do mundo, mas eu não consigo falar. Exercício. Isso mesmo, mas eu tenho essa deficiência. Mas isso não significa que eu vou desistir, tá? Então eu tô melhorando outras habilidades e depois eu volto nela e falo, te peguei. Exato. Tá? Não desiste. Não desiste. So that's it for today. I hope you like it and you enjoy it. Então, curta o canal, curta o vídeo, se inscreva no canal e dá uma olhadinha no nosso Instagram que a gente publica conteúdos diários. Então, vocabuláriozinho aqui, alguns stories, alguma coisa do tipo que vai te ajudar a ter esse contato direto que a gente acabou de falar. Exato. Ok? So, Okay. bye! Bye!